todos, estás a ouvir o Falar pelos Cotovelos. Aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje eu vou falar pelos cotovelos com a comunidade sobre a infância. Como é que foi a infância? Como a podes definir? O que é que te provocou? E hoje, como tentas tu transmitir uma infância aos teus descendentes? Fica connosco desse lado. Se ouvir até ao fim, eu estou certo que sairás mais enriquecido também com opiniões, experiências e muita terapia pessoal. Bem-vindo ao podcast Vamos Falar pelos Cotovelos. Falar pelos Cotovelos. Com Mário Portela. Todas as fases de desenvolvimento do ser humano são especiais pelas suas idiosincrasias, pelas suas tarefas no desenvolvimento, porque são únicas e fazem parte do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. O cérebro está em grande desenvolvimento, em especial durante o tempo de infância, com o crescimento neuronal acentuado nos 5 primeiros anos de vida, tornando particularmente relevante, muito importante para o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo. Todas as experiências que são vividas nessa altura são de uma relevância incrível. Mudam o nosso pensamento, mudam o nosso corpo, mudam tanta coisa. À comunidade, eu perguntei como foi a infância deles. Eu perguntei como podiam definir essa infância. Falando da infância, acho que a nossa infância é muito fundamental, determinante até para aquilo que nós vamos ser em adultos e do resto da nossa vida. Não é determinante no sentido que cada um de nós tem o livre-arbítrio de fazer com as aprendizagens e com as vivências aquilo que quiser. No entanto, acho que a forma como nós vivemos a nossa infância, seja ela no sentido emocional, seja nas aprendizagens que temos, nas experiências que tivemos nessa época, acho que vão ser muito determinantes na forma como nós, em adultos, mais tarde, vamos lidar com as adversidades, vamos olhar para o mundo exterior, vamos comunicar com os outros, vamos pensar, vamos agir, vamos emocionalizar. Obrigada por poder participar em mais um Falar pelos Cotovelos. Obrigado eu, Beatriz, a ti e a todos aqueles que se disponibilizaram a falar de uma matéria tão importante, tão íntima, tão nossa, tão pessoal. Infância, detalhes, provocações, resultados, parentalidade. Isto são algumas das áreas que são abordadas em Reanimática, que hoje patrocina o nosso podcast. A Reanimática é uma forma terapêutica prevista e baseada na psicanálise e depois adaptada aos dias de hoje. Ela vai estar disponível muito em breve no canal Portugal Místico, através da Academia Portugal Místico. Não percas! Vamos falar pelos cotovelos. A minha infância na parte social foi incrível. Fazia parte dos movimentos locais de escuteiros, do coro para miúdos, do grupo de dança. Estava sempre envolvido e entretido. Cresci muito depressa graças ao desenvolvimento ao nível de autonomia que estes grupos sociais me deram. Mal sabia eu que era para fugir das novelas que meu pai fazia em casa, mas isso já são outros contos. O peso da minha infância foi incrível até aos 25 anos. Resiliente, corajoso, dinâmico, tudo o que posso imaginar num Filipe Lafferty e o Robin Hood. A partir daí, como abrandei o ritmo, o corpo e a mente mostraram sequelas das escapadelas que fazia. Está a ser um processo muito doloroso e moroso, mais do que pensava. No entanto, já decidi que não quero ficar assim e prefiro tratar de vez desses traumas. Não vá o meu eu de 45 anos queixar de novo, espero eu. Falando especificamente da minha infância, eu tive uma infância com uma conexão muito grande com a minha irmã, sempre fomos muito unidas.
e sempre tive assim alguns amigos por perto. Lembro-me que gostava bastante de ir para a escola primária, que sempre foi assim muito direcionada para várias áreas. Tenho uma memória muito presente da minha frustração e dificuldade em concretizar as áreas ou as atividades extracurriculares das artes ou do desporto, que sempre foram áreas que eu gostava muito de praticar, o teatro, a música, a dança, a corrida, e nunca consegui proporcionar-me ter essas experiências na totalidade, porque tinha uma limitação física, porque eu sou asmática e durante a minha, mais ou menos até aos 6 anos, vivi com bastantes crises de asma que me limitavam o meu dia-a-dia, e também tenho essa memória e acho que sem dúvida que isso também determina aquilo que eu sou hoje em dia. Tenho uma figura muito, muito importante na minha infância, que ainda o é hoje na minha vida, que é a minha avó materna. A minha avó ficava comigo quando eu era pequena e basicamente com ela eu cozinhava, observávamos as pessoas que passavam na rua e ríamos imenso das pessoas, das circunstâncias, da forma como elas se vestiam, gozávamos com as pessoas e brincávamos com isso. Dedicávamos muito a um lado imaginário e criativo, as duas, numa cumplicidade muito bonita. Apanhávamos flores secas do chão e fazíamos ramos, portanto tive espaço para o meu imaginário, para a minha criatividade, e foi sem dúvida uma pessoa, e é uma pessoa que me marca muito e que determina muito aquilo que eu sou. Muito resumidamente, a minha infância foi uma infância feliz, foi uma boa infância. Tenho uns pais espetaculares, tenho uma irmã espetacular. Nós éramos só, basicamente, nós 4, porque os meus avós e o resto da minha família morava tudo no Algarve, não é? Então acabávamos só por estar com eles uma vez por ano, mais ou menos, ou 2. Relativamente à escola, porque embora eu não me lembro muitas coisas da minha infância, lembro-me da escola. Eu andava num colégio, não era particularmente feliz, especialmente nos dias de matemática. Então, das imagens que eu tenho mais presentes na escola primária são de estar a levar reguadas. Levavas bolos? Porque sim, eu sou do tempo dos bolos. Que eram aqueles bolos, não é? Aquelas reguadas de madeira, e estar literalmente a levar na cabeça violentamente por não perceber os problemas, não é? E os problemas que se punham em matemática e não saber a tabuada. Então, na verdade, eu acho que isso também me moldou muito na forma como eu sou hoje. Eu tenho sempre um cuidado reforçado de quando alguém não está a perceber, seja o que for, de o dizer com muito tato, nunca com violência, porque eu percebo que isso pode ser fatal, não é? De uma forma assim mais dramática de dizer, a forma como nós estamos a lidar com o outro quando ele não está a entender. E se tivermos tendência a ser violentos, a pessoa realmente pode nunca mais se conseguir levantar daí. É um facto. A infância é uma espécie de tubo de ensaio para as fases de vida subsequentes. Na infância experimentam-se, desenvolvem-se e treinam-se competências, treinam-se e arranjam-se recursos que vão ser essenciais ao longo da vida. Aprende-se a resolver problemas, toma-se contacto com as emoções, aprendem-se formas de gerir essas emoções, experimentam-se diferentes papéis, treina-se a empatia, fazem-se aprendizagens sobre como é que o mundo funciona de forma progressivamente mais complexa. E claro, depois da infância vem a adolescência e toda a complexidade se instala. Experiências de vida e estratégias de ajustamento que vão moldando as formas de ser, as formas de estar, as formas de sentir, começam sempre na infância. E por isso, a infância é essencial. Ora bem, então como é que foi a minha infância? A minha infância foi uma infância muito feliz, muito calma, muito tranquila, mas ao mesmo tempo também muito protegida. Primeiro porque eu fui a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira filha, e fui sempre muito, muito protegida, e eu agora percebo que também foi muito exigido da minha parte, e eu cresci
e durante toda a minha infância ouvi sempre dizer o quão maravilhosa eu era e que era muito bonita e que era muito inteligente e era isso que era esperado de mim. E eu agora, olhando em retrospectiva, percebo isso. Como é que isso influenciou depois a minha vida? Ora bem, passei toda uma vida adulta em busca da perfeição e a lidar muito mal com os imprevistos da vida e a errar e com os erros, com fazer mal ou sentir-me que tinha que ser perfeita e fazer tudo a 100% ou então não tinha valor. E isso transformou-se num trabalho da Linda adulta, de ter que desmontar isso e perceber que realmente todos nós somos perfeitos dentro das nossas imperfeições e que temos que cair e esfolar os joelhos e levantar-nos e não sermos o sol de alguém ou sermos muito perfeitinhos. Isso simplesmente não existe e esperar ser isso ou esperar atingir isso acaba por se tornar também um sofrimento. Mas sim, foi uma infância onde nada me faltou, onde fui muito feliz, onde fui muito amada, onde fui muito acarinhada e isso também teve o seu lado positivo, que me tornou capaz também de dar muito amor e de ser capaz de criar uma família. A minha infância foi muito boa, porque fui muito acarinhada e cuidada por pessoas que gostavam muito de mim. Os meus pais trabalhavam ambos, mas eu ficava ao cuidado de uma senhora que me dava muito afeto, muito carinho, muita atenção, tanto ela como o marido. O meu pai, dentro do pouco tempo livre que tinha, passeava muito comigo e guardo muito boas recordações de tudo aquilo que ele me ensinava e de bons passeios que fizemos juntos. A infância alegre, feliz, muito típica, sem nenhum sobressalto, sem nenhuma situação negativa ou positiva que me tivesse marcado assim especialmente. Uma infância de brincadeira, uma infância leve, não me lembro de nada que me marcasse. Aliás, tenho muito poucas lembranças da minha infância, o que por sua vez também acho que é bom, porque não há nada assim a marcar-me. Se ela me marcou ou se ela teve se marcou a minha forma de ser hoje em dia. Claro que todas as infâncias marcam e todas as etapas da nossa vida marcam a forma como nós agimos na vida, e possivelmente foi isso também que essa minha infância também me marcou, porque me vejo como uma pessoa bastante serena e que estou de bem comigo e de bem na forma de estar, e se calhar isso vem também da minha infância e daquilo que eu vivi. Não me lembro de ser chamada a atenção extremamente, nem de ser muito protegida ou muito abandonada. Tive uma infância bastante boa e vou dizer média. Relativamente à minha infância, hoje consigo perceber exatamente o peso que essa fase teve e tem, não é, naquilo que sou hoje. Hoje em dia sou uma pessoa muito exigente comigo própria, tenho muita necessidade de me desafiar a mim mesma, de provar que consigo, e ao mesmo tempo também preciso muito de receber a aprovação e o amor dos outros. E eu acho que isso se deveu muito ao facto de, em primeiro lugar, ser a segunda filha, com uma diferença de 7 anos da minha irmã. Apesar de ser muito bem recebida e acarinhada, tive sempre a necessidade inconsciente, no fundo, de conquistar o meu lugar no meio de algo que já estava bem estruturado, não é? Para além disso, quando era nova, sempre fui uma pessoa muito fechada, muito no meu canto, e isso fazia com que, para ser vista, precisava sempre de me esforçar mais um bocadinho para que as pessoas reparassem em mim, para que me vissem. E eu hoje, por exemplo, já sou uma pessoa muito mais social, muito mais aberta, entre aspas, ao mundo. No entanto, continuo a ter essa necessidade, essa exigência comigo própria,
para mostrar aos outros que consigo e receber a aprovação deles. E sim, é na infância que todos os nossos traços de caráter, que todos os nossos traços corporais, que todas as nossas formas de ser se começam a moldar. E na grande maioria das vezes as pessoas não têm a noção o quanto isso as moldou, o quanto isso as tornou nos adultos que são hoje. A infância reveste-se de uma importância essencial, de uma importância extremamente relevante para o futuro do ser humano. É na infância que ele se cresce. Esotericamente falando, a infância é também muito importante. A infância é vista como a energia ainda desgovernada, a sabedoria ainda por aprender, as coisas ainda por desenvolver. Estejamos nós no âmbito da tarosofia, estejamos nós no âmbito da astrologia, estaremos sempre a observar esotericamente a infância como também o início que nos prepara, o início que nos faz, o início que nos dá vida. A minha infância e a minha adolescência foi num ambiente familiar de muito conflito, muita tensão, muito stress, ansiedade. Portanto, eu acho que isso que me moldou toda a minha vida adulta. Mais recentemente tenho feito algum trabalho de autoconhecimento e, claro, tenho que confrontar que de facto que molda muitas das minhas reações, muitas das minhas atitudes. Sinto que isso me limita bastante, mesmo no meu relacionamento com os outros, porque tenho um sentimento constante de tenho que me defender, tenho que me proteger. Até aos 5 anos fui criado numa aldeia perto de Lamego pelos meus tios e pelos meus avós. Depois aos 6 veio para o Porto, obviamente que me trouxe alguma desconfiança porque não conheço as pessoas. Tornou-me uma pessoa pouco confiante porque vim de um sítio pequeno e tive-me a habituar a um meio grande. É inegável que a infância deixa marcas profundas nas pessoas. São sofrimentos devido a abusos, sejam eles as mais variadas formas. Abusos psicológicos, físicos, bullying, experiências de rejeição, abandono, humilhação, manipulação. São situações de vulnerabilidade que acabam por persistir ao longo da vida daquele que um dia foi criança e agora vai se tornando cada vez mais aproximado daquilo que é para nós um adulto. Podem causar problemas enormes, enormes pesos, enormes fardos na fase adulta em especial. Essas dificuldades enfrentadas quando se é criança dão origem à propensão a dívidas, a medo de falar em público, a insegurança, a baixa autoestima, a agressividade, intolerância, frustração e tendência a se envolver com parceiros que são abusivos e por aí vai. A infância é um período crucial para o desenvolvimento emocional do indivíduo. Por ser uma fase de constante aprendizado, é uma etapa que construímos a nossa visão de mundo, das pessoas, de nós mesmos. A personalidade está na formação, nas relações e na bagagem que nós vamos acumulando e que são fundamentais para o resto da vida. Como podemos ver, nem todas as infâncias da nossa comunidade foram das melhores ou que foram exemplares. Ainda assim, foram produzindo imensos adultos e é sempre importante que todos se lembrem que nós podemos criar terapia sobre todos os processos que nos acontecem, terapia para o nosso futuro. Muitas vezes essa terapia é apenas e só responder a estas questões de uma forma mais desprendida e pôr de forma audível aquilo que vai lá dentro, no âmago, e que nós nem tínhamos notado a intensidade com que estava. Tive que pensar muito bem e esta é talvez a pergunta mais difícil de responder, porque mexe em assuntos muito dolorosos. Durante largos anos, já mesmo da vida adulta, eu nunca pensei muito sobre o assunto, porque de alguma forma reprimi quase tudo e fui-me dando significância por aquilo que me tornei enquanto adulta, e acabei por me posicionar dessa forma. Mas tenho pensado muito no assunto, efetivamente, e analisando assim, de forma muito honesta, eu não acho que tenha tido uma boa infância. E agora sei que algumas situações ainda condicionam a minha vida e só não condicionam mais porque eu tenho feito um esforço em
diminuir esse peso. Estou a tentar mudar essa influência com muita consciência, com amor próprio, com compaixão em relação a mim própria e aos meus pais, nomeadamente, tendo a noção de que eles fizeram o que sabiam e o que podiam com as ferramentas que tinham na altura, e tento-me focar na parte positiva, porque sei que também essas circunstâncias maioritariamente difíceis também ajudaram a que eu desenvolvesse características que fazem de mim a mulher que sou hoje, com a resiliência, o espírito de trabalho, o espírito de sacrifício, a perseverança, o amor incondicional àquela que eu chamo a minha tribo, os meus, não é? Seja família ou seja escolhidos. Eu vivi a minha infância numa enorme necessidade de aceitação e afeto. Este afeto quase nunca existiu. Não porque ele existia, na verdade, ele não era expresso, ele não era transmitido. A única forma de eu ser motivo de orgulho, no meu inconsciente talvez, era ser muito boa naquilo que eu podia controlar, que era a escola, não é? E ainda por cima, por contraposição ao meu irmão, que era péssimo, e portanto eu tinha aí uma forma de chamar a uma atenção positiva para o meu lado. Fantástico. E isso é o fruto e o resultado dessa terapia que tens vindo a fazer contigo mesma para lidar com aquilo que te ficou da infância, que até agora estava reprimido, como tu disseste, e muito bem, de forma consciente. Recordas assim algum exemplo que ressalte toda essa sensação? Por exemplo, a época natalícia era um motivo de enorme ansiedade para mim, de medo mesmo, porque eu tinha receio de que aquela noite, não se percebendo muito bem o porquê, qual era ali o gatilho, tudo acabasse em gritaria, em objetos arremessados ou humilhações. Portanto, eu só queria era que aqueles dias passassem. Isto fez-me associar sempre o Natal a incerteza, a tensão, a medo. Como eu te entendo, e é nestas alturas que o terapeuta também recebe terapia, porque eu faço minhas as tuas palavras, porque de facto posso assinar por baixo em algumas das coisas que tu contas na tua infância e torná-las quase também o meu testemunho. Como poderia resumir a minha infância, Mário? Eu, muito honestamente, não tive uma infância muito feliz. Tive uma infância marcante pelo lado negativo. Havia muita violência, havia muita agressividade, medos, inseguranças. Foi uma infância um bocadinho complicada. A minha mãe batia-nos muito, a vizinhança, até os vizinhos eram violentos. Foi assim uma vivência um bocadinho difícil. Claro que tenho momentos também bons, momentos de alegria, não vou dizer que não, mas claro que esta parte mais difícil foi mais marcante para mim e não só, para as minhas irmãs também. Mas também acho que nos fez pessoas mais fortes. Eu olho para trás e às vezes penso como é que eu consegui ser a pessoa que sou hoje com toda uma infância difícil. Podia ter me tornado uma pessoa diferente do que sou hoje. E olho também para os meus pais, principalmente para a minha mãe, com compaixão. Hoje percebo, e não foi sempre assim, mas hoje eu percebo que eles fizeram o que sabiam e o que podiam na altura, com a consciência que tinham, porque também tinham uma bagagem para trás, as vivências deles. Por isso eu hoje eu sinto-me grata por toda esta vida que tive, que não foi fácil, mas foi uma aprendizagem muito grande. Afinal, esse é o papel da infância, trazer-nos aprendizagens, trazer-nos experiências que vão servir de mote, que vão servir de criação, que vão servir de fundações para tudo aquilo que nós vamos ser no futuro.
que nós vamos viver e que nós vamos permitir que nos aconteça ao aceitarmos, ao integrarmos, ao sermos aquilo que na infância nós fomos e passamos. Uma coisa que eu considero positiva na minha infância, é claro que tive mais que uma coisa positiva, tive muitas coisas positivas na minha infância, mas há uma que eu já me apercebi há bastantes anos e que realmente considero que faz diferença depois na vida adulta. É que durante a minha infância, apesar de ter uma infância que eu considero dura, eu tive sempre um grande reforço positivo à minha volta e, portanto, isso faz com que eu me sinta ainda agora, não é? E acho que isso se veio a manifestar durante todo o meu crescimento, que me sinta capaz. Portanto, nunca me fizeram sentir incapaz ou com menos valor e nesse sentido estou muito grata ainda hoje, porque realmente eu sinto-me uma pessoa capaz de enfrentar desafios, até porque enfrentei desafios durante a infância. A minha infância posso considerar que foi uma infância normal. Teve como todo o crescimento, quer na fase adulta, quer enquanto criança, momentos felizes e momentos menos felizes. Brinquei com crianças, trepei às árvores, caí, corri. Fiz aquilo que é considerado normal numa criança, que é brincar e ter contacto com outras crianças da mesma idade ou mais velhas, mas posso considerar que foi uma infância em que tive bons momentos de crescimento. Se ela me marcou, sim. Muitos dos valores incutidos pelos meus pais fazem uma parte daquilo que sou hoje. Óbvio que determinadas características fui adquirindo ao longo do meu crescimento, quer na formação na escola, na faculdade, no trabalho. Porém, há ali coisas na minha infância que foram muito marcantes e que fazem com que eu hoje tenha determinados comportamentos e medos que vêm efetivamente dessa fase. Houve algumas coisas que foram extremamente marcantes para mim e que fazem com que eu hoje seja mais cautelosa, mais ponderada em relação a determinadas atitudes ou decisões que tenha que tomar. A minha infância tem um nome, chama-se cisão. Eu tenho uma vida desde que nasci até aos 6 anos de idade e depois eu tenho outra vida a partir dos 6 anos de idade. Contam os relatos familiares que quando eu tinha 3 meses, por dificuldades económicas, os meus pais deixaram-me ficar aos cuidados dos meus avós maternos. E durante, portanto, dos 3 meses de idade aos 6 anos, por várias vezes os meus pais me visitavam, claro, e quando eles me iam visitar, assim, no início, quando eles me iam visitar, eu escondia-me atrás da minha avó, do meu avô, quando já era mais crescidinha, e portanto sabia que eram os meus pais e que eles iam decididos a ir-me buscar. Eu chorava e agarrava-me aos meus avós e pedia-lhes, por favor, que não me deixassem ir. E os meus avós conseguiam sempre demover os meus pais. E eu ficava sempre lá. E a minha infância era muito feliz. A minha infância era no campo, assistir a minha avó fazer o pão. Ela dizia que sim, que eu ajudava muito. Ela dava-me uns pedacinhos de massinha. Os meus avós eram pessoas de abraços, eram pessoas de afeto, eram pessoas de sorrisos. Os meus avós davam muitas gargalhadas, riam-se muito. E, portanto, eu sentia-me segura, nunca nada me faltava. Aos 6 anos, inesperadamente, o meu avô morreu e voltei para um ambiente completamente diferente. Poucos dias depois, comecei a observar algo que era inédito para mim, porque eu vinha da segurança, do amor, da felicidade, de uma base sólida de proteção, e na casa dos meus pais vivia-se a violência doméstica com todos os itens da violência doméstica, física, verbal, psicológica,
E, portanto, foram assim durante muitos anos. Foi assim durante mais alguns anos. E, portanto, o impacto que as minhas duas infâncias tiveram em mim foi um legado virtuoso e um legado não virtuoso. Foi o legado virtuoso da felicidade e foi o legado não virtuoso do sofrimento. É de facto um período crucial para o desenvolvimento emocional do indivíduo, a infância. É preciso lembrar, no entanto, que o que é marcante ou doloroso para uma pessoa não surte necessariamente o mesmo efeito noutra pessoa. Além disso, existem vários fatores, contextos sociais, amigos, ambiente escolar e as lições adquiridas ao longo da vida que vão interferir em maior ou menor grau naquilo que foi vivido enquanto criança. Aliás, se estiveste atento a todas as opiniões que tão gentilmente foram partilhadas por cada uma das pessoas neste podcast que vêm da comunidade Canal Portugal Místico, irás notar o quanto tantas infâncias diferentes causaram tantos adultos diferentes. O facto é que, para muita gente adulta, as lembranças ainda doem, as lembranças ainda interferem em aspectos muito importantes da vida, impedindo-as de ter bons relacionamentos e até às vezes de as impedir de conquistar objetivos. Por outro lado, situações semelhantes fazem com que as pessoas em adultos desenvolvam capacidades de conquistar mais facilmente os objetivos. Portanto, as infâncias são extremamente importantes, mas não existe uma régua para medir exatamente qual faz o quê. Para superar ou, no mínimo, aprender a lidar com estas memórias, com estes resultados da infância, uma boa ideia é começar a dedicar-te a ti de forma consciente. Para isso, posso-te aconselhar no Quem Cala Consente, o podcast. Claro que podes continuar a ouvir aqui, no Falar pelos Cotovelos, todas as opiniões sobre infância. Hoje eu apresentei-te e trouxe-te as experiências, as opiniões e as histórias de vida de todos aqueles que abriram o coração connosco. Não te esqueças de participar ativamente através dos comentários. Conta-nos como foi a tua infância. Dá-me o teu feedback, diz-me o que achaste, mostra que gostaste deste episódio e dá-me esses likes, dá-me esses gostos por essa internet fora. E claro, partilha com os teus amigos que se alinham com esta forma de viver a vida. E pode ser que eles também partilhem contigo como foi a infância deles. No próximo episódio vamos manter este tema e vamos saber um pouco mais. Vamos falar dos primeiros amores de infância, os verdadeiros amores de infância. E depois, o que é que esta infância fez com que nós nos tornássemos como pais? O Canal Portugal Místico foi de facto feito para ti e agora, em 2023, está mais que provado que vamos juntos a caminhar. Porque quando caminhamos juntos, vamos todos muito mais longe. Este é o Falar pelos Cotovelos temático e foi apresentado hoje nesta primeira parte sobre infância. Obrigado por estares desse lado. Voltaremos para a semana para Falar pelos Cotovelos. Portugal Místico. Foi feito para ti.